Quem é você? Eu sou um homem, em primeiro lugar, extremamente feliz, Renato. Feliz. Feliz até pelas companhias que estão aqui conosco, né, neste depoimento. O meu querido Marcos Aurélio de Castro, que foi um dos grandes estimuladores meus. O J. Pedro, que foi o repórter mais ativo do meu tempo de narrador de futebol. Era uma figura fantástica, atrás da notícia, fazia o que era possível. O Christian Toledo, que eu sempre digo, é a grande revelação da nova geração do rádio e da televisão e do jornalismo do Paraná. Tenho muito orgulho de ser o companheiro do Christian hoje na Rádio Transamérica. E, evidentemente, você, Renato, que foi meu diretor comercial e que ao meu lado e eu ao teu lado, nós dois juntos e com outros companheiros, com destaque para o Jair Brito, fizemos tantas coisas boas pelo rádio do estado do Paraná. O meu nome é Ayrton Ravalho Cordeiro, o Ravalho trago de minha querida mãe, Irene Ravalho, que era filha de italianos natos, da região de Milão. O meu pai, Pinto Cordeiro, cedeu o Cordeiro para o meu nome. Não que eu quisesse cortar o Pinto, mas é que quando eu fui registrado Ayrton Ravalho Cordeiro. Tenho por eles uma grande gratidão. Foram pais maravilhosos, eu convivi muito pouco com eles. Com meu pai 8 anos, com a minha mãe 17. Mas Deus sabe o que faz. Nesses poucos anos eles me ensinaram a ser gente, a ser um homem, a ter caráter e ter amor e apego à minha família e ao meu trabalho. Sou casado com Nina Maria do Rossio há 46 anos de uma convivência maravilhosa. Temos uma família linda, a Andréa, que é a mais velha, a Adriane e o Ayrton filho. 3 netos que são fantásticos. Luiz Gustavo, já com 21 anos, acadêmico de Direito, a Maria Vitória e a Maria Eduarda. 2 genros, o Luiz Ernesto e o Olavo Arruda, e um projeto de nora, que é a Letéia, que vai casar com o Ayrton filho. 5 irmãs. Eu fui criado no meio das mulheres e saí espada. Esse é ótimo, né? 5 irmãs, a Tita, a Olga, a Ilza, a Lília, a Regina Maria, todas fazendo parte do universo da minha vida. Quem conhece a minha vida sabe a dedicação que eu sempre coloquei a serviço dos meus descendentes e dos meus familiares. Fiz Direito na Universidade Federal do Paraná, sou jornalista profissional, comecei a trabalhar em rádio no dia 4 de janeiro de 1959, completei agora em janeiro deste ano 50 anos de atividade como comunicador, fiz televisão, ainda faço jornal, ainda faço rádio e tenho aqui uma testemunha ocular e auricular do meu começo em rádio. Eu fui levado para a Rádio Emissora Paranaense, que era do Dr. Najib Bichedi, pelo meu queridíssimo amigo Fernando Pichetti, que hoje é médico, e apresentado ao Maurício Fruit, que era o diretor da equipe de esportes. E o Marcos Aurélio, que já era comentarista, foi aquele que me deu uma formação para ser plantão de esportes, porque ele tinha sido um belíssimo plantão. E aí eu, graças ao bom Deus, ao meu empenho, não posso negar isso, a minha modéstia para enfrentar as dificuldades, eu fui rápido, passei um pouco tempo no plantão, o repórter muito pouco e já comecei a narrar futebol. Isso entre 59 e 61, quando eu fui convidado pelo Jair Brito para ir trabalhar na Rádio Colombo. Eu ganhava lá com o Dr. Najib Bichedi 3 mil, não me lembro que moeda era, eram 3 mil. 3 mil. O Jair me ofereceu 8. Eu fiquei todo entusiasmado, ele perguntou, você aceita? Eu digo, já aceitei. Eu dependia do meu trabalho para viver, né? Ajudava inclusive a minha mãe, que um pouco depois veio a falecer. E no segundo mês o Jair aumentou meu salário. Disse, olha menino, você vai ficar conosco. Você não vai ganhar mais 8, vai ganhar 9 e vai ser o secretário executivo da equipe de esportes da Rádio Colombo, que tinha Vinícius Coelho, Machado Neto, Silvio Ronald. Era uma equipe de primeiríssima qualidade. E eu só saí da Rádio Colombo em 1968,
quando eu fui levado pelo Willy Gonzer para trabalhar na Rádio Clube Paranaense. E depois a minha vida foi um rodízio entre Rádio Clube, Rádio Universo e Rádio Independência, que eram já as 3 maiores emissoras de rádio que nós tínhamos aqui. Então eu posso dizer que realmente eu cultivei grandes amigos, queridos amigos, fui e sou muito feliz. Fiz o que a vocação me mandou fazer. Eu comecei a gostar de rádio e de futebol, eu era criança, o meu pai me colocava no colo dele, na perna direita dele, e ficávamos ouvindo a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, à noite, naqueles rádios grandes de caixa de madeira, e ali eu comecei a criar aquele gosto, aquele amor, e eu comecei a narrar futebol fechado no banheiro de casa. E depois, um pouco mais tarde, jogando botão, futebol de mesa. Nós jogávamos e eu transmitia os jogos de futebol de mesa. Aí tínhamos um time na igreja, lá do Barigui do Seminário, e como eu era ruim de bola, eu era incumbido de fazer a narração dos jogos. E eu pegava um gravadorzinho e ia lá e gravava. Até que o Pichetti me disse, olha, Ayrton, eu vou levar você para conversar com o Maurício Frutti e para ver o teu trabalho, a tua possibilidade de ser um locutor esportivo. Nunca mais eu parei e com a graça do bom Deus eu fui sempre muito feliz. E como é que você foi parar na Lua? Na Lua? Na Lua eu fui parar em 1969, né? Na Lua, 69, o nosso diretor era o Jair Brito, o diretor comercial era o Renatinho Mazzani, que está aqui. Eu era universitário e eu fui selecionado para receber uma bolsa de estudos da Inter-American University Foundation. Nós éramos em 584 candidatos aqui no Paraná para 9 vagas destinadas ao Estado. E coincidiu que o nosso programa cultural era no mês de julho de 69. E eu tive a felicidade de assistir aquele espetáculo maravilhoso e inclusive de fazer um boletim para a Rádio Clube Paranaense num ano histórico do rádio, porque eu estava nos Estados Unidos, em Washington, e o Gilberto Fontoura estava fazendo a cobertura do Festival de San Remo. Então, para os que nos ouvem aqui, nos veem, tem uma ideia do que era o nosso rádio, do poder que tinha o nosso rádio. E lá eu fui parar na Lua, Marcos Aurélio, falando com os meus amigos terráqueos dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ayrton, o que te deu mais prazer no rádio esportivo ou na sua vida esportiva de rádio? Tudo, Jota. Tudo, porque, na verdade, quando a gente faz uma coisa do ponto de vista profissional, né, se você não fizer com amor, com apego, com dedicação, você nunca será feliz. Eu me lembro de quantas noites indormidas você teve para ir atrás de uma notícia, uma contratação, algo semelhante. Então, esse foi o prazer, foi a alegria que eu tive. Eu comecei lá de baixo, eu comecei narrando jogos juvenis. Eu e meu querido amigo Antônio Cury, o Marcos Aurélio lembra, nós andávamos com um gravador desse tamanho. Era um rever, aqueles de rolo grande. Nós pegávamos o ônibus na Praça Osório, íamos até o campo do Curitiba para transmitir um jogo de juvenis de manhã, para ter a alegria de ver depois o gol reproduzido na programação esportiva. Então era uma coisa maravilhosa, linda. E eu me dediquei tanto, viu, Jota, ao rádio já nesse começo, que uma vez eu levei um ultimato na minha mãe. Ou você vai estudar, ou você vai parar de trabalhar em rádio. Não, disse, eu vou fazer as duas coisas. E realmente eu acabei fazendo o meu curso superior para dar uma alegria pós-mortem para minha mãe, concluindo o meu curso na Universidade Federal do Paraná, em Direito. E tristeza, o que o rádio desapontou você, se é que desapontou? Desapontou em alguns momentos, porque a vida tem coisas boas e coisas que não são boas, né? Então, mas eu não posso dizer assim que tenha sido, por exemplo, injustiçado. Eu fui muito feliz no rádio, eu sempre fiz bons contratos, eu sempre estive presente nas melhores emissoras daqui. Veja, o Biratã Lustosa, quando me tirou da Rádio Universo para me levar para a Rádio Clube Paranaense, ele me deu luva. Era uma coisa inédita no rádio. Ele me deu uma luva na mão e me pagou um salário muito maior. O que é luva? É bom de explicar isso. É um adiantamento, né, salarial.
Ele me deu o equivalente a 2 meses de salário, me deu, não é para ressarcir, me deu, ó, te dou 2 meses de salário, você vem para cá e assina contrato conosco. Né? E depois o doutor Najib me levou de volta para a Rádio Universo e disse, eu te dou um percentual sobre todo o faturamento do nosso futebol. Aí eu voltei. Então, puxa vida, eu não posso me sentir desapontado de forma alguma. Eu sinto-me desapontado com o rádio de hoje. O rádio de hoje me causa alguns constrangimentos. Por quê? Qual é a grande diferença? A grande diferença é que nós éramos, Marcos, além de modéstia à parte, de grandes profissionais, dedicados profissionais, nós operávamos o rádio com menos tecnologia do que hoje. Só que nós nos desdobrávamos para fazer o rádio de antigamente ser melhor do que o rádio de hoje. As emissoras de rádio hoje fazem tubo nas transmissões, ficam nos estúdios, transmitem pela televisão. Caramba, nós nos desdobrávamos, viajávamos. Eu cansei de viajar de ônibus, saía sábado à noite de Curitiba, amanhecia em Londrina, fazia o jogo, voltava para o hotel, tomava um banho, pegava outro ônibus, chegava em Curitiba às 6h30 da manhã, ia para casa, tomava um banho, tomava café e ia para a universidade. Então o nosso rádio era um rádio que a gente sentia mais, sabe? Era um rádio de mais gana, de mais vontade, de mais dedicação, de mais emoção. E mais romântico. E mais romântico, né? E era mais próximo de quem ouvia, Ayrton? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o nosso rádio, o rádio do Jota, do Marcos, do Renato, o meu rádio, que é um rádio mais antigo que o teu, Cristian, o nosso rádio, ele não tinha ainda a concorrência da televisão. Então, nós tínhamos audiência, assim, maravilhosa. Era uma lei. Eu só tive repercussão igual a que eu tenho hoje na Rádio Transamérica, que é um fenômeno, eu só tive repercussão igual no meu tempo de Rádio Clube Paranaense. Por quê? Tinha ondas curtas, via para todo o estado. Mundo. Né? Era uma coisa tão linda, eu me lembro, o Jota lembra disso, o Marcos, eu acho que estava conosco ainda, um jogo do Curitiba em Jandaia do Sul. Jandaia tinha uma linha só, telefônica, né? E nós, naquela semana, a Telepar fazia uma rotatividade, um rodízio, naquela semana a linha pertencia à Rádio Guaracá, não nos pertencia a nós B2. O que eu fiz? Eu liguei para o prefeito de Jandaia, o senhor Hermínio Vignoli. E ele dizia assim, Ayrton, o que você precisa, menino? Porque todo mundo no interior nos ouvia. Era uma coisa impressionante, a B2 era uma religião. O que você precisa, menino? Eu expliquei, não temos linha. Tudo bem, no que eu posso te ajudar? Eu preciso do seu telefone, que o senhor me empreste a sala da sua casa, e se possível um copo d'água. Ele disse, mas isso é muito pouco, você pode vir que vai ter água, bolo, café, leite, e realmente tinha tudo isso. E eu transmiti o jogo de Jandaia, da casa do prefeito, ouvindo a Rádio Guaracá de Mandaguari. E com isso nós não frustramos o nosso público, que era o do Curitiba naquela ocasião, que jogava contra o Jandaia, que tinha um time maravilhoso. Então, sabe, são alegrias assim que a gente tem que relembrar com muita satisfação. Que bom se toda essa juventude soubesse o que é que nós todos e muitos outros, todos nós fizemos pelo rádio para ele ser o que ele é hoje. Os nossos desbravadores, Machado Neto, Vinícius, Silvio, o Vili Gonzer, que foi um grande professor que eu tive como diretor e como narrador. Coisa assim que, sabe, é até difícil de descrever. Até eu disse para o Ribas e para o Renato, eu quando falo nisso eu me emociono, porque eu estou revivendo a minha vida. E eu fico muito feliz com isso, porque eu sei muito bem o que isto significaria se meus pais fossem vivos. Ayrton, quando nós entrevistamos o Vili, eu fico com a sensação de que alguns desses que estão assistindo a sua entrevista hoje, talvez tenham visto também a entrevista do Vili. E eu vi que há uma frustração na passagem do Vili pelo rádio, e que você também se referiu agora, que é o fato de o rádio atual fazer tudo, transmitir jogo pela televisão.
certo? Está aqui em Curitiba, vê o jogo e fica irradiando. Como se isso fosse, eu sinto pelo menos, uma forma de tapeação do público, porque não fica claro isso. No nosso tempo, nós não tínhamos televisão, então ou você estava lá ou estava lá. Não tinha, ou tinha eventualmente a sorte de pegar um telefone do prefeito para fazer a transmissão, ouvindo, não o tubo, mas ouvindo a Rádio Guaracá, o que é ainda mais complicado. Mas eu quero me referir a dois tempos diferentes e a duas soluções de tecnologia diferentes também. Você não tem opção, tem uma linha, tem que inventar. Quantos jogos nós fizemos pelo interior de SSB, porque não tínhamos linha também, certo? Hoje você tem essa vantagem da televisão, certo? E o conforto que tem. Manda um repórter e a rádio fica transmitindo pela televisão. Por que o locutor de hoje não gosta dessa solução? O que está errado nisso exatamente? Jota, e só complementando para o Ayrton falar, hoje, além da tecnologia para você assistir o jogo pela televisão, de onde o jogo acontecer, há também, o Ayrton sabe, uma tecnologia tremenda na transmissão de dados que te permite ter um áudio do estádio igual ou às vezes até em superior qualidade do que a gente tem no próprio estúdio. O estádio é insubstituível. Com certeza. Insubstituível. A emoção que a gente sente no estádio é uma. A emoção que você sente na televisão é outra. A televisão tem um anteparo entre você e ela, que é o tempo. Na televisão você tem delay, no rádio você não tem. O delay é o retardo na transmissão do áudio e da imagem. E você fica trancafiado numa sala vendo um jogo de futebol. No rádio você vibra, a torcida chora, a torcida grita, a torcida coloca para fora tudo aquilo que ela tem guardado durante a semana inteira, lá joga suas frustrações, xinga a mãe do juiz, xinga o jogador. Então é uma coisa totalmente diferente. Além do mais, o rádio no estádio, na localização do jogo, o rádio te permite criar uma emoção mais bonita. Por quê? Porque o rádio tem muito de fantasia. Você, quando ouve uma emissora de rádio, e isso acontecia muito no nosso tempo, você tinha que passar para o ouvinte uma ideia do que estava acontecendo no jogo. A posição da bola, a colocação do jogador, aquele jogador que era possível receber a bola num passe. Você descrevia isso, né? Com uma riqueza de detalhes extraordinária. Então, a emoção era diferente. A emoção era diferente. E isso me frustra, sinceramente. Me frustra. Mesmo que hoje eu já tenha me habituado, já nem gosto mais de viajar, realmente, não gosto, porque o sacrifício não vale a pena. Até porque a remuneração hoje de rádio guardadas as proporções do tempo e do espaço, a remuneração hoje é menor do que a do nosso tempo. É menor do que a do nosso tempo. Por quê? A gente tinha, né, Marcos, uma demonstração de carinho, de afeto dos nossos diretores superiores, certo? Eu fui muito feliz, eu tinha nas minhas equipes, eu digo minhas equipes porque eu as dirigia, patrocinadores nacionais que só anunciavam onde eu estivesse com a minha equipe. Aconteceu até uma coisa interessante, a Colorado Rádio e Televisão, uma ocasião, quis vir anunciar em Curitiba, era uma empresa de rádio e de televisão em São Paulo, nos primórdios da televisão no Brasil, e foram procurar o Dr. Najib Shed, que tinha sido já o pioneiro da televisão, já tinha um prestígio muito grande, e daí veio, me lembro até hoje, o diretor comercial da empresa e disse para o Dr. Najib, olha, isso ele me contou, né? Nós só vamos anunciar aqui se a equipe do Ayrton vier trabalhar aqui, senão não. E temos uma exigência, só assinamos o contrato quando sair no jornal de maior credibilidade em Curitiba, que na época era a Gazeta do Povo, uma fotografia dele assinando o contrato. E dito e feito, eu assinei o contrato, saiu a foto e eles fizeram o patrocínio conosco. Então eu acho que eu tinha paixão pelo rádio do meu tempo, do nosso tempo. Você, Jota, e o Marcos, hoje não trabalham mais nesta atividade, mas trabalham na área de comunicação, né? Mas eu não consigo parar de trabalhar em rádio.
Tenho paixão pelo rádio, eu acho sensacional como o jornal e como a televisão. E você trabalhou em jornal? Trabalhei, sim. Fui editor da Gazeta do Povo durante 7 anos, na década de 70. Depois eu parei com o jornal porque eu comecei a minha campanha de vereador e eu fui honesto. Eu disse para o doutor Francisco, olha, eu não tenho condição de continuar. E a minha prioridade agora vai ser política, eu falei para ele. Aí fomos enrolando, empurrando com a barriga, ele era meu querido amigo, não queria que eu saísse, até que um dia eu disse, olha, não dá mais, eu fico até envergonhado, eu não posso vir ao jornal, estou recebia pela Gazeta e pelo Diário da Tarde, então, né? E daí eu me desvinculei. Eu fiquei fazendo política e fiquei fazendo rádio. E eu estava querendo parar com o rádio, em 1981, por aí, quando o Gilberto Fontoura, que era o diretor da Rádio Independência, ele me chamou e disse, eu não abro mão da tua presença na nossa equipe, no nosso trabalho. Você vai dirigir a nossa equipe. E foi na casa do irmão dele, do Tico Fontoura, que preside hoje o Conselho Deliberativo do Curitiba, que eles me fizeram uma proposta assim irrecusável. Se eu dissesse que não tinha aceitado aquela proposta, a minha mulher ia me xingar quando eu chegasse em casa. Era irrecusável, um belo salário e tudo. Daí eu continuei mais um pouco em rádio, mas eu quis fazer um teste se eu podia fazer política sem o rádio, por razões éticas e eleitorais. E eu consegui. Eu fiquei um períodozinho fora do rádio, consegui fazer eleição, consegui minha vida política, mas confesso até que, do ponto de vista eleitoral, foi um erro meu deixar o rádio para fazer só política, porque eu não tenho dinheiro, não sou um homem rico, eu dependia muito do rádio para me comunicar com as pessoas, mas nunca usei os meus veículos de comunicação, aqueles para os quais eu trabalhei para fazer campanha eleitoral. Ayrton, você citou, e a gente na conversa já falou sobre avanços tecnológicos, a mudança do perfil de transmissão de rádio que a gente vive hoje trabalhando junto na Transamérica. E você falou já de várias marcas de rádio e vários nomes de jornal que se perderam no tempo. Diário da Tarde, outras emissoras de rádio que já sequer existem ou estão arrendadas para políticos ou pastores de igreja. Nisso há talvez um grande ponto, que é justamente no ano em que você foi à Lua, que é 1969, quando surge a transmissão via satélite no Brasil, a criação da Embratel e o surgimento do Jornal Nacional como ponto de partida. Até que ponto a TV via satélite, uma rede nacional de televisão, matou a mídia local? Eu não diria, Christian, que matou. Ela causou um golpe. E aí nós, de rádio, fomos infelizes. Porque no momento em que veio essa tecnologia mais moderna, ela atendeu ao rádio, mas atendeu especialmente à televisão. E a televisão passou a ser a coqueluche das pessoas, né? Era um orgulho a família ter um televisor em casa, né? Mas eu vivi essa transformação, Christian, com rara emoção em 1970. Partilhei essa emoção com meu querido amigo J. Pedro, que morava em Berna, na Suíça. O Curitiba foi excursionar e a Rádio Clube Paranaense foi escolhida pelo Curitiba para fazer a transmissão. Só que eles não queriam que eu fosse. Esse é um assunto que o Renatinho pode contar depois. Mas eu acabei indo, né? A rádio impôs e eu fui. Qual foi a grande experiência? O satélite. O satélite. Nós fizemos, dentre as muitas transmissões, uma da África do Norte. Da África do Norte, em Argel, que tinha recentemente sido libertada, tornada independente pela França, certo? Então, para você falar de Argel para o Rio de Janeiro, você tinha que usar um satélite para pular o Mediterrâneo, para passar o Mediterrâneo. Aí você ia de Argel para Madrid. E de Madrid você tinha que ter um outro satélite para pular o Atlântico, chegar no Rio, na estação de Itaboraí, e de lá vir para Curitiba, via Embratel, que foi uma grande obra do Brasil, a Embratel. Foi uma grande obra do Brasil. E eu confesso que eu estava numa paura, rapaz, eu estava com medo, digo, puxa, como é que essa transmissão vai chegar? E cheguei no estádio, em Argel, cedo,
coloquei o equipamento, a gente tinha que fazer tudo isso. Coloquei o equipamento e eu tinha que chamar 6 horas o Brasil. Quem cuidava desta área internacional na Embratel à época era o engenheiro Alfredo do Mar. Você deve ter lembrança dele. Nos atendia muito no Maracanã. Alfredo do Mar. E 5 para as 6 eu disse, alô Brasil. E imediatamente o Alfredo do Mar me respondeu, fala Ayrton, perfeito. Foi uma baita emoção que eu senti. Porque era uma transmissão na qual eu não acreditava pelas dificuldades técnicas e foi a sensação que eu tive de usar o satélite com esta rapidez, com esta instantaneidade e com um som perfeito, né? A primeira emissora de rádio fazer o satélite foi a Clube Paranaense. Como também a primeira emissora de rádio nossa que ia fazer um jogo de futebol fora, foi a Clube Paranaense, o Marcos Aurélio e eu transmitimos o Atlético pela Embratel lá de Assunção. Fomos a primeira emissora. Zero, Guarani, zero. Jogando lá em Assunção. Até houve um detalhe, porque houve um acidente na cidade de Assunção, e caiu o posteamento e a nossa linha telefônica local não funcionava. E daí, Dom Pero Garcia, que era o grande nome, o ídolo da imprensa paraguaia, o periodista, disse, não há problema, vocês vão usar a linha local da nossa emissora. E eu transmiti em português para o Paraguai e para o Brasil. Coisas assim que são inesquecíveis. Bom, realmente inesquecíveis. estivemos juntos numa transmissão da França no dia que De Gaulle morreu. Foi em Nantes. Em Nantes. Em Nantes. Um dia histórico, né? O De Gaulle faleceu e nós transmitimos o jogo lá do Curitiba. O Curitiba ganhou o jogo, né? Sim. Curitiba ganhou o jogo. Tem uma passagem interessante nessa viagem, porque eu não me lembro se nós íamos descer em Nancy primeiro e o céu nublado, todo toldado, e o avião estava perdendo altura e estava chegando no telhado das casas. Eu não sei se você lembra desse detalhe. E de repente ele arremeteu e fomos parar em outra cidade, que ali ele não podia descer. Então, mas foi um susto assim rápido, leviano, fomos embora. Mas a transmissão dos jogos do Curitiba foram coisas fantásticas que nós fizemos, né, Jota? O Jota morava em Berna, depois ele incorporou-se na nossa delegação. Então a gente pintava e bordava, porque o Jota tinha um amplo domínio do idioma, né? E tinha essa esperteza que ele tem, no melhor sentido, esperteza profissional, maleabilidade, né? Então nós fizemos assim coisas realmente sensacionais. E essa minha sensação do satélite foi maravilhosa. Tive a felicidade também de ser o primeiro paranaense a fazer a cobertura de uma Copa do Mundo. Fizemos um pool com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, onde estava o meu querido amigo Willy Gonzer. Fizemos uma parceria, a Rádio Gaúcha e a Rádio Clube Paranaense. Ficamos 45 dias baseados em Frankfurt. E eu era, na época, editor da Gazeta, passava meus artigos para a Gazeta e me incorporei de tal sorte na programação da Rádio Gaúcha que um pouco antes da final do Campeonato Mundial chegou lá o Maurício Sirotsky Sobrinho, Dr. Maurício Sirotsky Sobrinho, que foi o grande fundador da RBS. Radialista, homem do rádio. Aí quando o meu amigo Willy me apresentou a ele, ele pegou na minha mão assim, apertou e disse, desça em Porto Alegre e vá assinar contrato conosco. Ele queria que eu fosse trabalhar lá. O Willy imediatamente apoiou, só que eu nunca quis sair de Curitiba. Realmente eu sempre fiquei aqui. Tive chance de sair, Porto Alegre, o Lazinho queria me levar para Blumenau, em Santa Catarina, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e até Washington. Na minha viagem de 69 como universitário, eu dei uma entrevista para a Voz da América. E depois de concluir a entrevista, eu fui chamado pela dona Lilian Lamacchia, que era uma pessoa que dirigia o serviço latino-americano da Voz da América. E ela olhou para mim e disse assim, não é brincadeira, é verdade, você tem uma voz aveludada, você não quer vir trabalhar conosco? Eu disse, olha, eu não admito sair do Brasil, eu realmente não admito, agradeci muitíssimo o convite,
Mas fiquei aqui, eu sempre tive paixão pela minha cidade de Curitiba e pelo meu estado do Paraná. Mas, Ayrton, você disse que trabalhou como plantão esportivo, como narrador e hoje você é comentarista. Me dê 3 nomes nacionais que possam ter servido de exemplo para você na tua atividade. 3 radialistas das 3 áreas que você recorda. Olha, plantão, Marcos, o primeiro deles, você, porque quando eu fui começar a trabalhar, você estava lá e me ensinou muito. Tínhamos, com todo respeito, uma figura maravilhosa, o Kramer, o Oldemar Kramer, né? Tínhamos em São Paulo o Alexandre Santos, na Rádio Bandeirantes, que era uma figura exemplar, né, como plantão. O Alexandre Santos, e do Rio eu não lembro quem era o grande plantão do Rio, não lembro. Depois, como narradores, para mim o maior de todos, o Pedro Luiz, que trabalhou por muitos anos na Rádio Bandeirantes. Eu tive o orgulho de ser comparado a ele por um articulista de um jornal de Marília. O artigo chegou às minhas mãos através do Antônio Pupo Jimenez, que trabalhava na União de Bandeirantes e que era de Marília. E eu guardei tão bem esse artigo que eu não sei onde é que está, mas aquilo é uma honraria. O Pedro, né, em São Paulo, Fiore Giliotti, em São Paulo. No Rio, o Valdir Amaral, do Valdo Cosi. Comentarista, eu gostava muito do estilo do Mário Moraes, do João Saldanha, e aqui o comentarista do meu coração sempre foi você sabe muito bem disso. Eu perguntei para você, nacionalmente. Não, mas você trabalhou no Rio, você também trabalhou no Rio, você trabalhou na emissora Continental. Né? Eu estou aproveitando a pergunta do Marcos, e você já lembrando essa comparação que foi feita sua com o Pedro Luiz, para quem é da minha geração e não te ouviu narrando, como é que você definiria o seu estilo de transmissão? Primeiro, eu era sóbrio. Eu não brincava em serviço. Não brincava e não admitiam que brincasse. Se eu fosse diretor naquela época da Rádio Transamérica, estava todo mundo na rua. Inclusive eu. Todo mundo na rua. Eu não brincava, eu era extremamente sóbrio. Eu tinha tanta consciência profissional, Christian, que eu, 24, 48 horas antes do jogo, eu não tomava gelado. Nem cerveja, nem refrigerante, não tomava gelado. Eu preservava a minha garganta, as minhas cordas vocais, certo? E eu procurava transmitir o jogo em cima do lance. Que era uma virtude do Pedro que trazia da essência do narrador esportivo, da criação do narrador esportivo. Exatamente. Eu, antes do jogo, eu estudava muito bem as escalações, eu memorizava muito as características dos jogadores. Um joga com a meia mais baixa, outro com a meia mais alta, uma camisa mais para fora, porque é mais fácil de você identificar. Se você for esperar para identificar o jogador pelo número, você acaba se perdendo. Então você ia para o estádio pronto, você fazia um trabalho anterior à transmissão do jogo em si. E essa forma de eu transmitir, de eu ser, valeu a mim e aos meus companheiros, porque nós fazíamos um trabalho coletivo, a maior audiência esportiva do rádio do Paraná naquele período. Os períodos de ouro da B2, da Rádio Universo e da Rádio Independência. Não tinha quem nos batesse. Nós tínhamos uma audiência simplesmente sensacional. Isso era tão forte que quando nós mudávamos de uma rádio para outra, a audiência toda ia junto. Era uma coisa assim impressionante, viu, Cristian? Impressionante. Mas hoje também os tempos mudaram, né? Até eu mudei para me adequar à linguagem da Rádio Transamérica, mas o meu rádio preferido era o rádio mais sóbrio, mais sério e muito mais comprometido com a informação e com o ouvinte. Aí, você também, como você mesmo já disse, você dirigiu algumas equipes esportivas, você era narrador, era o dono do pedaço, mas ao mesmo tempo você também comercializava os espaços das rádios. E com isso conseguia oferir o salário que eu acho absolutamente correto. Agora, quando eu vejo você falar, certo? Eu vejo você falar muito mais pelo coração do que pelo bolso, certo?
Onde é que tá onde é que faz esse encontro, esse jogo, esse acerto de contas entre o comercial Ayrton Cordeiro e o passional Ayrton Cordeiro? Quer dizer, como é que isso funcionou e por que isso não pode funcionar mais? Ótima pergunta, Jota. Porque a paixão está acima da razão, do interesse comercial, né? Eu fazia aquilo com grande alegria. Eu vou contar um fato aqui para vocês todos que nos veem e para vocês que me entrevistam. Eu peguei o tempo ruim também da Rádio Clube Paranaense, quando ela ficou fora do ar, não pagava Copel, foi uma confusão danada, né? E tínhamos no Campeonato Brasileiro um jogo do Curitiba em São Paulo, no Palestra Itália, contra o Corinthians. Corinthians e Curitiba. O Curitiba tinha uma equipe muito boa e o Curitiba saiu perdendo de 2-0 e virou no segundo tempo, fez 3-2. Então foi um negócio assim fantástico. Pois bem, o então diretor da rádio não queria que nós fôssemos transmitir por medida de economia. E não é que eu fosse rebelde, eu era muito afirmativo nas minhas posições, naquilo que eu queria do ponto de vista profissional. Eu tinha uma caminhonete Volkswagen, Variant, montei uma equipezinha rápida ali, coloquei o equipamento no carro e fui embora. Fui para São Paulo. E liguei para o dono da rádio, olha, eu estou indo para São Paulo, aconteceu isso, isso e isso, eu só quero que o senhor autorize colocar a transmissão no ar, porque ela vai entrar. Isso eu prometo, que ela vai entrar, mesmo contra o diretor, que eu não vou dizer o nome por uma questão ética. Hoje ele está em São Paulo, não é o Jair Brito. Pois bem, chegamos em São Paulo, eu falei com o Zé de Souza. Zé de Souza era o grande operador da Rádio Bandeirantes. E como a gente viajava muito, não tinha essa coisa de tubo, né? A gente viajava muito, eu fiquei amigo do Zé de Souza. Eu disse, olha, eu preciso de um looping no Parque Antártico. O que é o looping? É a ponta da linha telefônica que vai fazer a tua transmissão. Ele disse, mas menino, vem aqui e tal. E lá fui eu. Fizemos a transmissão, foi um show, Curitiba ganhou de 3-2, uma maravilha. Quando voltamos de São Paulo, eu fui à máquina de escrever e bati uma cartinha para a diretoria da rádio, comunicando que tínhamos sido impedidos de fazer aquela transmissão pelo fulano de tal, relatei tudo, né? E disse que aquilo era inimaginável. Uma rádio como a Clube ficar fora de um evento daquele tamanho. E o Hernani Buchmann trabalhava conosco. O Ganso, que nós chamávamos carinhosamente de Ganso. E dei uma cópia da carta para o Hernani. Hernani, eu vou entregar isso aqui agora para o diretor proprietário da rádio. E você vai entregar para mim esta cópia da carta para o diretor que está sendo acusado por mim. E foi feito isso. À tarde, o diretor que tocava operacionalmente a rádio foi demitido, foi embora e nós continuamos lá. Então, o que é isso? Isso é paixão, porque eu estava tirando dinheiro do meu bolso. Não é verdade? Agora, eu vendia, Jota, por uma questão também da credibilidade que eu consegui cultivar. A credibilidade de dizer as coisas, não ser contestado, de dizer as coisas e não dizer mentira. Então as pessoas vinham atrás da gente. Realmente, eu tinha Conhaque Dreyer só anunciava onde eu estivesse. A Colorado Rádio e Televisão, do mesmo jeito. E assim outros patrocinadores. A Ótica Visão, Joias Caran, eram cativos, né, Jota? Eram cativos. Agora, eu não posso me queixar, eu ganhei um bom dinheiro. Eu fiz a minha casa, a minha primeira casa, eu construí basicamente com o que eu ganhei em rádio. Porque eu ganhava comissão sobre todo o faturamento, eu cheguei a ganhar luvas, que era uma coisa inédita no Rádio do Estado, e os salários eram melhores. E não tinha esse negócio de terceirizar. Nós éramos todos funcionários da empresa, com todas as garantias trabalhistas, constitucionais. Não tinha ninguém ganhando dinheiro nas nossas costas. E nem eu ganhava nas costas dos meus colegas. E todos nós ganhávamos relativamente bem. Então, eu diria que, em primeiro lugar, eu coloquei o amor e a questão financeira veio como decorrência. Eu acho que a questão financeira nunca pode ser a primeira coisa. Não é? Você chega, recebe um convite, quanto é que eu vou ganhar? Não.
Você recebe um convite, a ordem cronológica para mim, o que é que eu vou fazer e que condições de trabalho vocês vão me dar. Tudo bem, eu posso fazer isso, então quanto é que vocês vão me pagar? E daí vem a parte financeira. Eu agi sempre desta forma e me sinto muito feliz, viu, Jota? Mas muito feliz, muito recompensado. Dei emprego para bastante gente. Outro dia até relembrava o Dias Lopes. O Dias veio do Ceará. Ele passou por aqui também, deu um depoimento. Não sei se ele contou esse fato. Ele veio do Ceará, ele era universitário e meio metido à esquerdinha, né? Revoltado, nordestino revoltado, uma figura maravilhosa, maravilhosa. E o Dias foi me apresentado pelo Bayar Osna. E o Bayar disse, pô, Ayrton, arranja. O Bayar era muito ligado ao desporto universitário, presidente da FPDU. Arranja um trabalho para o meu amigo Dias e tal. E não houve dúvida. Encaixamos o Dias na nossa equipe de trabalho. Ele está aí vitorioso, né? Então, eu sempre disse o seguinte também, se eu não puder ajudar, tenho certeza, atrapalhar eu não vou. Eu acho que essa é uma filosofia de vida que eu também adotei na política, viu, Jota? Também adotei na política. Vira e mexe, eu encontro alguém. Pô, quero te agradecer, você fez aquilo por mim e tal. Eu digo, minha mãe me ensinou o seguinte, o que esta mão faz, esta aqui não precisa saber. Coisas que eu nem lembro. Nem lembro. Então eu fico extremamente feliz com isso, porque como vereador de Curitiba, deputado estadual e deputado constituinte, eu tive a oportunidade de ajudar muita gente. Eu sei que eu ajudei, mas não preciso ficar espalhando. Recentemente recebi um agradecimento, liguei, um funcionário graduado da Prefeitura de Curitiba, me disse, eu te devo um agradecimento, Ayrton. Qual é? Eu devo os meus estudos a você, porque você, a pedido da minha mãe, que era uma senhora extremamente lutadora, me deu uma bolsa de estudos para eu fazer o meu curso superior. Então, eu acho que é isso que engrandece a gente, né, Jota? Por isso eu não tenho inimigos, com certeza tem gente que não gosta de mim, e com muita certeza tem gente da qual eu não gosto também, mas isso não quer dizer que seja inimizade, né? Inimizade é uma palavra até muito pesada, odiosa, né? Não tem nada a ver com o caráter de todos nós que estamos aqui. Eu vou contar uma historinha para fazer a pergunta. Eu, em dado momento, em 99, o Capitão Hidalgo me chamou para apresentar o programa de rádio na Rádio Cidade, só que eu apresentava só 8 minutos. Os 5 primeiros minutos em que eu chamava as manchetes, ele anunciava, vem aí Capitão Hidalgo. Daí ele falava, e daí ele me chamava. Eu só falava o seguinte, vem aí o comentário de Ayrton Cordeiro. Isso é 99, quando o Ayrton foi trabalhar com a gente na Rádio Cidade. Ayrton, como é que foi a tua transição de narrador para comentarista? Bom, o narrador vira comentarista quando ele passa a perceber que ele já não tem mais aquele fôlego necessário para transmitir um jogo de futebol. Eu transmitia praticamente no mesmo ritmo do começo ao fim. Por isso é que eu me preparava tanto, né? Mas não é só por isso, é que no padrão do rádio paranaense, o comentarista sempre viajou menos do que o narrador. Então, foi uma adequação. Eu não queria mais narrar futebol, achei que tinha conseguido tudo como narrador, né? E passei a ser comentarista e fui indo, estou agora na Rádio Transamérica há 8, 9 anos, né, Cristian? 8 anos. 8 anos, né? Deu um sucesso de toda a equipe realmente espetacular. Mas é uma transição interessante. Dói? Não dói, mas causa um pouco de estranheza. Eu ficava irritadíssimo, por exemplo, quando eu assistia um jogo e o narrador errava o nome do jogador. Eu ficava irritado com isso. Porque eu aprendi, e essa foi a escola do Ville, né? Em cima da bola e conhecendo os jogadores que estavam pegando na bola. Não tinha esse troço, cortou o zagueiro, não, cortou o Nico, cortou o Carazai, cortou o Tico, cortou o Charrão, Por quê? Porque você corria com a bola, sem deixar de ser entendido pelo ouvinte. Então, eu sentia isso, mas hoje estou muito feliz, estou muito feliz, muito alegre, dou muita risada, brinco. Você ouve rádio? Ouço. Vou fazer uma confissão aqui, porque a gente tem que ser transparente. A minha rádio do carro é a CBN. Gosto muito de ouvir a rádio CBN, porque ela é informativa, noticiosa. E no futebol, nenhuma rádio eu troco pela Rádio Transamérica, que tem um trabalho da maior seriedade, tem 2 ótimos narradores,
temos uma equipe uniforme e, sobretudo, homogênea. Uma equipe de amigos. O Rogério Afonso é o nosso diretor. Ele se coloca muito mais como companheiro, como amigo do que como diretor. Então, o rádio é minha cachaça, Marcos. Posso contar uma história? Aliás, pode, só vou contar uma aqui antes para não esquecer. Interessante, do ponto de vista profissional, eu tenho duas paixões na minha vida. A comunicação, o rádio em especial, e a política. Eu comecei essas duas atividades no Colégio Estadual do Paraná, 1954. Eu fazia a programação de intervalo, do recreio, através do serviço de alto-falante, o serviço de som do Colégio Estadual do Paraná. E fiz a minha primeira eleição, eu tinha 12 anos, no Colégio Estadual do Paraná. Então, é uma coisa assim, indissociável da minha vida, sabe? Eu acho que eu sou um vocacionado. Quando eu digo que eu sou um vocacionado, eu não quero me autoelogiar. Eu quero agradecer a Deus por me dar essa vocação e me permitir, e a educação que meus pais me deram, me permitiu também desenvolver essas duas habilidades. Eu gostaria de corroborar a informação que o Ayrton deu, porque, na verdade, eu fui testemunha durante muitos e muitos anos, e mais de uma emissora, de que o Ayrton narrava realmente o lance em cima. E vou te dizer uma coisa, de Willy Gonzer e o Alvar Ribeiro, também tinha muito respeito. Dois belos profissionais. Sem falar, tem vários outros narradores respeitabilíssimos, mas em termos de acompanhar o lance, eu não sei como é que conseguiam. Eu até tinha uma certa inveja, mas eu ficava na minha de comentarista. Agora, eu hoje virei um ouvinte de rádio. Eu não vou nem mais a estádio. Eu ligo a televisão, tiro o som e fico ouvindo as emissoras de rádio. Mas, além da Transamérica, eu fico passeando de vez em quando, eu pego corujando para ver quem é de novo, quem é que existe, quem é que está aí e tal. E pego coisas desse tipo. O narrador tem que tomar muito cuidado, o cuidado que você tomar. Porque, não vou dizer quem é, evidentemente, mas um narrador muito bom aqui da cidade, ele tem o péssimo hábito de não acompanhar. Então, você está ouvindo o jogo, todos vocês sabem que eu sou torcedor do Coxa e esperando o gol do Coxa, então, cara, hoje em dia, e de repente, aquele da torcida, eu disse, já, meu Deus, gol. E o narrador repete o lance, tenta reconstituir o lance. Reconstituir o lance, mas pega o gol totalmente atrasado. Eu fico pensando, será que ele não sabe que a multidão já está gritando gol e que ele está desmoralizado nessa altura? Você não acha que é realmente a multidão, a torcida, acaba deixando o narrador numa péssima situação, mas ele deve saber disso. Não, sem dúvida. Eu lembro também, Marcos, que no nosso tempo foi quando foi mais implementada a política de produção de rádios portáteis. O radinho era um policial nosso, né? Com certeza. Né? O torcedor ia para o estádio e de radinho no ouvido. Se você errasse num estádio como o do Curitiba, por exemplo, ele se voltava para trás e, se não falasse nada, ele ficava perplexo, assim, olhando para você. Então, era uma coisa impressionante. O radinho nos ajudou muito a desenvolver as nossas habilidades. E isso que você falou é uma grande verdade. Eu gosto muito hoje, além daqueles nossos companheiros da Rádio Transamérica, de ouvir muito o Xavier. O Xavier é um narrador que, eu não sei se ele seguiu esta escola, mas ele procura transmitir o jogo em cima da bola. Foi seu funcionário. Foi meu querido companheiro, afilhado de casamento. Posso dizer até com orgulho, que foi uma cria minha, o Xavier. Digo isso com orgulho, porque ele é uma ótima pessoa. Então, o Xavier seguiu esse padrão e procura cultivar muito, muito sóbrio, procura cultivar muito esse padrão. Então, a gente tem realmente, hoje, você tem... O Rio de Janeiro, por exemplo, tem narradores que os melhores faleceram, né? Sumiram.
Tem muito rococó, São Paulo ainda tem um ou outro, mas na maioria das vezes o que acontece é o seguinte, os locutores passaram a enfeitar muito as transmissões e transmitir pouco futebol. Era exatamente aquilo que a gente não fazia. Agora, uma coisa que eu percebo e que dá para ver que estamos falando de dois cenários completamente diferentes. Aqueles que acompanharam as transmissões suas da Europa, por exemplo, certo? Você transmitiu em 1970. 70, 72 e 69. Isso. Na cobertura de 69. Grande profissional, né? Grande profissional, sem dúvida nenhuma, bola correndo, bola em jogo, digamos assim, uma bela, sem dúvida nenhuma, uma bela figura. Mas a diferença era muito grande, no sentido de que mensagem se pode levar ao ouvinte. Eu via na Europa a sua preocupação em saber a história da cidade, do país, que tipo de ambiente se estava vivendo naquele momento para transmitir, passar essa imagem para o ouvinte brasileiro. Isso, obviamente, não chega a ser um crime que não faz, mas, obviamente, que é uma qualidade de quem faz. O rádio não soube fazer isso, certo? Isso não deixa você um pouco frustrado, porque o rádio deixou de aproveitar um filão que poderia muito contribuir para se ligar mais com o seu ouvinte? É que nem todos, J. Pedro, sentiram o que é o rádio como veículo cultural. Eu tive uma aula de inglês no ginásio, no colégio estadual, era um professor inglês, que dominava o português e que veio dar aula de inglês no extraordinário Colégio Estadual do Paraná. E ele, uma vez, comentando assim, na aula, sobre a importância da comunicação, ele dizia, olha, no meu país, eu não trabalhava em rádio ainda, no meu país, as pessoas que vão falar em televisão, em rádio, são obrigadas a falar corretamente. Por quê? Porque a pessoa que ouve um locutor dizer alguma coisa incorreta, o ouvinte se sente no direito de dizer uma palavra incorreta também. Porque ele diz, não, eu ouvi no rádio. E o rádio é um balizador da formação cultural do povo. Né? Então, nessas excursões do Curitiba, eu estudava, Jota. Eu fazia um resumo e levava o país, a origem do país, a população, a moeda, o idioma, o que tinha de forte na economia e tudo mais que a gente via lá. Então, eu transmitia isso e eu sentia, nesta oportunidade, uma chance de dividir com os ouvintes aquilo que eu estava vendo e fazendo. De contribuir, era uma contribuição cultural para a nossa população, sabe? Eu estou vendo que está chegando ao final, né? Então, eu quero aqui, mas de todo o coração, prestar uma homenagem a todos os que trabalharam ao meu lado nesses 50 anos de vida profissional. A eles todos eu devo um bocado da minha vida. E agradecer a esses 3 profissionais que estão aqui, que me acompanharam em tempos diferentes da minha vida profissional. Se não fosse incômodo eu levantar aqui e o câmera perder o foco, eu ia levantar e beijar cada um. O Marcos Aurélio, o Christian Toledo e o J. Pedro. E a você, Renatinho, que tanto insistiu para eu vir dar esse depoimento, meu querido amigo, companheiro, diretor, eu quero que você transmita também ao Luiz Renato Ribas esse meu agradecimento. E agradecer os meus pais, a minha esposa, aos meus filhos e aos meus netos. Sem eles, o Ayrton Cordeiro